E levantou-se uma outra geração após eles, que não conhecia o Senhor e nem tampouco as obras que fizera a Israel. O livro de Juízes cobre um período de aproximadamente 300 anos entre a morte de Josué e a instituição da monarquia dentro de Israel. Está ali por volta de 1300 a 1050 a.C. Era uma terra dividida por tribos, sem nenhum governo central. Cada tribo ocupava a sua parte da terra prometida, mas o povo infelizmente não completou a conquista, pois muitos cananeus continuaram habitando entre eles, influenciando a sua cultura, moralidade e também a sua religião. Após a morte de Josué, Israel se fragmentou espiritualmente. A geração que viu o mar se abrir e as muralhas de Jericó caírem morreu, e a nova geração nasceu num tempo de fartura, mas sem memória. Tinham terra, porém não tinham fé. Trocaram o Deus vivo por ídolos de madeira, adoraram Baal, deus da fertilidade, a Astarote, deusa da sensualidade, se renderam à cultura do mundo ao redor, se deixaram ser influenciados. E como consequência disso, o Senhor os entregou às mãos de saqueadores e reis pagãos. Mas em sua misericórdia e graça, quando o povo clamava, Deus levantava juízes, ou melhor, libertadores. Essa é a dinâmica do livro: pecado, opressão, arrependimento, livramento. O povo se afasta, sofria, pedia ajuda, e Deus, cheio de graça e bondade, respondia. Mas nenhuma libertação durava por muito tempo, porque o problema não era o inimigo externo, e sim a idolatria interna. O povo se libertava das correntes, mas nunca do coração dividido. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Débora viveu num tempo de medo. Há 20 anos, Israel era oprimido por Jabim, o atual rei de Canaã. Seu comandante, Cícera, liderava cerca de 900 carros de ferro, uma tecnologia militar avançada para a época. Israel estava totalmente subjugado e ninguém se atrevia a lutar, algo totalmente plausível. Foi então que Deus levantou uma profetisa. Débora não era uma guerreira, mas ouvia a Deus. Ela chamou Baraque, o guerreiro, e declarou: porventura o Senhor Deus de Israel não te ordenou dizendo: vai e atrai a Cícera? Baraque hesitou e Débora foi com ele. A vitória veio, não pelas armas de Israel, mas porque Deus confundiu o exército inimigo. E quem matou Cícera? Uma mulher, Jael, que o atraiu para sua tenda e cravou-lhe uma estaca na cabeça. O Cântico de Débora, no capítulo 5, é o primeiro poema de guerra da Bíblia. Ela louva os que se dispuseram a lutar e amaldiçoa os que ficaram neutros. Maldita seja Meroz, porque não veio em socorro do Senhor. E a lição? Bem, Deus levanta quem Ele quer, até as mulheres em uma sociedade totalmente patriarcal daquela época, e honra aqueles que se posicionam quando a guerra espiritual exige coragem. Vai nesta a tua força e livrarás a Israel. Porventura não sou eu quem te envia? O povo de Israel, novamente, havia se afastado do Senhor. Por 7 anos, os midianitas invadiam as suas colheitas e destruíam os seus rebanhos. Israel se escondia em cavernas. Era um tempo de miséria, medo e fome. Gideão estava malhando trigo escondido no lagar, um local impróprio para essa atividade. Era um sinal de desespero. Mas, logo ali, um anjo do Senhor o encontra e o chama de homem valente. Gideão duvida, pede provas e questiona o seu valor, mas Deus insiste. A vitória virá, não por força, mas por obediência. Deus então o manda reduzir o seu exército de 32 mil para apenas 300 homens. Com cantaros, tochas e trombetas, eles cercam o acampamento midianita. O inimigo, em confusão, destrói a si mesmo.
Na época, os midianitas eram nômades saqueadores do deserto. Seu terror não era de conquista territorial, mas de destruição e roubo. O ataque de Gideão foi uma intervenção sobrenatural que restaurou não só a liberdade de Israel, mas principalmente a sua fé. A mensagem? Bem, Deus usa os fracos para confundir os fortes. Não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho dos problemas que te afligem. Afinal, o que realmente importa é a presença de Deus na sua vida. Sansão é o último juiz mencionado no livro. Diferente dos outros, a sua história começa antes do seu nascimento. Um anjo aparece à sua mãe e declara que o filho seria nazireu desde o ventre, consagrado, separado ou escolhido. Ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. É o que está escrito em Juízes capítulo 13, versículo 5. Os filisteus eram um povo guerreiro e avançado, vindos possivelmente das regiões do Mar Egeu. Tinham conhecimento em metalurgia e eram superiores militarmente. Durante o tempo de Sansão, Israel estava tão acostumado à opressão filisteia que já não resistia mais. Sansão, porém, resiste, mas ao mesmo tempo se contradiz. Ele quebra votos, se envolve com filisteias, mata por vingança, age por impulso e entre várias outras coisas. Ele foi o juiz mais forte, mas também era o mais instável e com menos juízo. A sua queda acontece quando ele revela o segredo da sua força a Dalila, o cabelo, símbolo do seu voto nazireu. Rasparam-lhe a cabeça, o Espírito de Deus se afastou dele. Foi preso, cego e ridicularizado. Mas no fim, humilhado e sozinho, Sansão intercede uma última vez, dizendo: Senhor, lembra-te de mim e fortalece-me só desta vez. E ao empurrar as colunas do templo de Dagon, matou mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. A sua história é a prova de que dons sem caráter são perigosos e instáveis, e que mesmo caído, aquele que clama pode ser restaurado, ainda que seja tarde demais. O livro termina com uma frase que resume toda a sua tragédia. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Sem rei, sem lei, sem rumo, esse é o destino de todo o povo que abandona a Deus. Mas Juízes aponta para a esperança futura, porque o povo não precisava apenas de juízes temporários, precisava de um rei eterno, um pastor fiel, um redentor verdadeiro. Esse rei chegaria em breve, e o seu nome é Jesus. Não governaria por força ou por mãos, mas por amor. Não libertaria só de inimigos externos, mas do pecado que habita em nossos corações. Juízes é um espelho. Ele nos mostra o que acontece quando esquecemos totalmente de Deus, mas também nos mostra o que Ele pode fazer quando o buscamos novamente. Essa é a linda mensagem escondida por detrás de cortinas de um livro tão trágico. Espero que tenha gostado da mensagem dessa semana. Amém.